eu vou fazer, tá, uma fofoca. A intenção desse trabalho, tá, é justamente isso, para mostrarmos que espalhar fofoca um para o outro, né, para ver o que vai dar, irmãos. Então eu criei uma história fictícia, que nem eu falei, peguei quem mais, né, tu é primeiro, tu é quem mais tem, a mais inteligente aqui, eu vou passar a fofoca para ela, vocês estão sabendo da história. Então eu vou contar a história 2 vezes para ti, 2 vezes. Daí tu vai passar para outra. Tá? E tu vai passar também 2 vezes para outra. Para amor. E a amor vai passar para outra. E depois até no final, vamos ver onde é que essa história vai levar. A veracidade da história, porque o objetivo, irmãos, é mostrar de que espalhar fofoca, amém? Ela traz distorções. É essa para ver, irmão, para ver onde é que vai dar a fofoca, para ver que quando a gente fala que o obreiro não pode estar metido em fofoca, obreiro, irmãos, olha, não pode, porque vocês vão ver até o final da história onde é que vai dar essa história original, tá? É do ser humano. Então tá, então vem cá, chega uma perto aqui. Vou falar baixo agora. Ô Grace, só vê lá pra mim lá se elas não estão ouvindo ou se elas não estão vendo, tá? Então eu vou contar a história pra ti e tu vai contar pra ela, tá? Depois de contar, chama ela, tu vai contar a mesma história. Então eu só vou falar 2 vezes, tá? Olha só. Não vou contar, olha só. Essa história, olha só. Presta atenção. Fica aqui porque ela tem que ouvir, tem que dar lá. Ó. Um obreiro fiel por mais de 15 anos da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã dos últimos tempos apostólicos apocalípticos do Brasil, o senhor Luiz Fernando de la Vegas congregava na sua sede nacional, lá em Campinas, lá em São Paulo. Luiz Fernando, de 37 anos, divorciado, foi casado por mais de 3 vezes, sendo o primeiro casamento casado por uma colombiana e do segundo casamento de uma chinesa. E atual, casou-se com uma brasileira nata, porém seus pais são de origem africana. Luiz Fernando, após 15 anos do ministério, lá na igreja dele, lá na Igreja Evangélica Pentecostal Cristã dos últimos tempos, apostólicos, apocalíptico do Brasil, após uma discórdia, uma contenda com seu pastor Kelvin, lá na sede em São Paulo, Luiz resolveu sair da sua igreja, que congregava, e ir morar lá no estado do Rio Grande do Sul. E começou a congregar na Igreja Pentecostal Missionária Divina do Espírito Santo, aqui conosco, juntamente com a sua esposa, a senhora de la Vegas. Luiz, após 3 meses de igreja, da Igreja Pentecostal Missionária Divina do Espírito Santo, apresentou ser um bom pregador de cura divina, libertação, e ser um grande e uma grande qualificação de dar aula na escola bíblica dominical aqui na Igreja Pentecostal Missionária Divina do Espírito Santo. No que os pastores deram a Luiz, né? Os pastores, nós, deram a Luiz uma oportunidade de exercer suas funções aqui no ministério, juntamente com o pastor Paulinho, o pastor Paulo Roberto de Oliveira, na cura divina e libertação, além de dar aulas na escola bíblica dominical, aqui da igreja. Porém, ao passo de 4 meses de ministério, Luiz relatou ao pastor Paulo, em que ambos trabalhavam junto na cura divina, relatou que estava afastado dos cultos aqui na Mapa, porque ao sair de casa, na manhã de quinta-feira, dia 4 de março de 2021, a caminho do seu trabalho, no que era garçom na Companhia Zafra, Bourbon da Zona Leste de Porto Alegre, foi atropelado por uma carroça e quebrou a perna direita, o dedo polegar esquerdo, além de lesões nas costas. Mas, 3 dias depois, a mulher de Luiz, a senhora de la Vegas, ligou para o WhatsApp da pastora Geise, a esposa do pastor, presidente da Igreja Pentecostal Missionária do Espírito Santo, desmentiu, olha só, olha a fofoca, essa é quentinha, tá, pessoal? Desmentiu a versão contada por Luiz, que ao se justificar o pastor Paulo, relatando, e comprovando que Luiz tinha cometido adultério, não era nada de atropelamento, contra ela.
olha só, quentinha, essa quentinha, com uma novinha de 17 anos de idade, em seu serviço no Zafra. Sem vergonha, né? Além de ter agredido após a descoberta do adultério. Então, o pastor João e a Geise, junto com o conselho da igreja, por maioria de votos, resolveram disciplinar Luiz por 12 meses. Porém, o pastor Paulo foi o único contrário à decisão da maioria dos votos. Ele foi o único que não aceitou. A maioria dos votos. Em que, na sua opinião, Paulo não tinha necessidade de disciplinar. Até porque ele ficaria sem apoio no setor de cura divina e libertação. No período de disciplina, Luiz permaneceu cumprindo integralmente sua disciplina imposto pelo Conselho da Igreja Pentecostal Missionária do Espírito Santo. Ok? A última vez? Sim. Precisa? Então tá. Última vez. Tá? Deixa eu me sentar aqui. Senta aí. Senta que essa boca é na hora. Senta aí. Mas não conta pra ninguém. Por favor, não conta, é segredo, tá? Posso mostrar? Tá, eu vou chamar, tá? Fiquei sabendo sobre o irmão Luiz, aquele que está afastado, fiquei sabendo que ele morava lá em São Paulo. Depois de 15 anos, ele era fiel na igreja dele, ele saiu lá por causa de uma desavença. E aí eu descobri que ele foi casado, ele foi divorciado e casou mais 3 vezes, com mulheres diferentes. Uma colombiana, uma mexicana e por último agora com a brasileira, que os pais dela eram descendentes, sei lá, da onde. O que aconteceu? Como ele teve a desavença lá, ele teve que vir pra cá, veio pra cá pro Rio Grande do Sul, porque a mulher dele era daqui, né? Ele veio, começou a congregar aqui na nossa igreja, né, com o nosso pastor, e aí deram uma oportunidade para ele vir congregar junto com o Paulinho para cuidar do culto de cura, divina e libertação. Tranquilo, né? Depois de 3, 4 meses a gente sabe que o pastor não dá oportunidades assim, mas o pastor confiou nele e deu oportunidade para ele cuidar dos cultos de sábado com o Paulinho. Só que ele estava meio, né, assim, ficou afastado por uns dias. Ele trabalha lá no Zafari, né, da Zona Leste. E aí ele disse pro Paulinho que numa quinta-feira, que ele ficou afastado aí por uns 4 dias, que ele foi atropelado por uma carroça, quebrou o dedo, teve um problema na coluna, sei lá. E aí, depois de 4 dias, a mulher dele ligou pra irmã Geise. E a irmã Geise, a esposa dele contou pra irmã Geise que era mentira, que ele tinha feito um adultério. Para! Sim! Ele andava de caso com uma menina de 16 anos lá no trabalho dele. E aí, além da mulher dele descobrir o adultério, ela ainda foi espancada. E aí o pastor e a irmã Geise fizeram uma reunião com o conselho da igreja e decidiram dar 12 meses para ele de banco. Só que o Paulinho não aceitou, sabe por quê? Porque o Paulinho ia ficar sozinho no culto de sábado. E como o irmão era ungido, né? O irmão ainda cuidava também dos cultos dominical, o Paulinho não aceitou. Mas ele permaneceu esses 12 meses aí na disciplina. Muito bem. Então tá. A irmã, então aqui, tá? A primeira irmã passou a fofoca aqui para ela, tá? Então agora ela vai passar para outra pessoa. E vamos ver aonde é que vai dar. Você que está assistindo aí ao vivo aí e vai assistir em casa, vocês vão ver o conteúdo original, tá? Então a irmã agora vai chamar agora outra pessoa que vai fazer a fofoca, tá? Então tudo que ela passou para ti, vai repassar essa fofoca para outro crente fofoqueiro, tá? Então, só para saber que essas pessoas aqui, elas saíram, elas não ouviram, entendeu? Não tá. O que tu entendeu vai passar pra ela. Passa a fofoca adiante.
É passar a fofoca adiante. Ai, irmã, tu nem sabe o que aconteceu, que eu fiquei sabendo. Me fala de uma vez, porque eu Minha quero saber. mãe me contaram. Me contaram, irmã. O irmão do noivo, ele era de São Paulo. 15 anos divorciado. Era 15 anos divorciado. Por causa de uma desavença. Não era? Vai, Continua. continua. Aquilo que tu entendeu, vai. Não, é que não pode ter interferência. É aquilo que tu entendeu, vai. Por causa de uma desavença. Ai, deu branco, irmão. Então fofoca aí que Ah, isso é. veio por causa de uma desavença. Foi casado 3 vezes. 3 vezes. Ai, me deu branco, Jesus. Ai, me esqueci. Esqueceu da fofoca? Na verdade, pois é, eu já fiz Esqueci curiosa, o nome mas da ter casado 3 vezes, eu Deu não tenho branco, dinheiro. deu branco. Dá pra auxiliar na fofoca? Não pode, não pode. Eu sei que Não tinha uma pode. brasileira, uma colombiana, uma brasileira. Ai, não, a outra eu não me lembro. Mas era bem. Disseram que foi por causa de adultério. Sério. Não tenho certeza, irmã. Ah, Jesus, eu fiquei nervosa por causa da mulher. Eu esqueci uma coisa. Mas, nem te conto. Tem que fazer a vida. Me conta. Irmã, daí Super curiosa. veio para Porto Alegre, É. né? Congregar na igreja Pastor João. Ficou lá, fazendo culto com o Paulinho Veio uma noitinha ali, como se fosse. na cura divina. Mas quem já foi pro público, irmão? Acho que era isso, não me lembro. Acho que a fofoca terminou. Não me lembro, deu branco, fiquei nervosa. Aconteceu pela fofoca, agora eu vou passar tudo errado Tá também. bem. Tudo errado. Acabou minha fofoca. Mas era por aí. Essa fofoca Eu vou passar o mesmo. Não vou contar. Ai, mãe, Tá, essa fofoca então, essa fofoca. Os irmãos que estão assistindo aí, ó, é uma dinâmica aqui no curso de obreiros que a gente quer passar assim, ó, o grande perigo que tem no repasse de fofoca. É o grande perigo que tem da originalidade, originalidade dos fatos, para ver que, se vai haver alguma distorção ou não. Então tá. Então agora vamos para a terceira pessoa que ela fez fofoca, que é a última, para ver onde é que vai dar essa história aí, tá? Essa fofoca quentíssima da igreja, tá bom? Vou chamar lá. Vai lá. Mas vai, irmão Paulo. Vou te contar uma fofoca daquela. Teu companheirinho. Teu companheirinho do círculozinho de Misericórdia. libertação. O que fez? Irmão Luiz. Vou citar nomes mesmo, porque né, pra mim ele é um pilantra. Um homem que veio lá de São Paulo. Entendeu? Fugido de lá, porque casou com 3 mulheres. Misericórdia. 3. Eu não sei o que ele tem, né? Porque se tem dinheiro, aí sim, né? Pra ter 3 mulheres. Misericórdia. Mas, sei que, né? Daí veio pra cá agora se esconder aqui na Igreja do Espírito Santo. O que tu Misericórdia. acha disso? Só Jesus. Deus vai ter com ele. Não é muito santo, né, meu amor? Só que eu tá filmando, né? E a ver com ele também, né? Tá, mas conta a fofoca do que ele era. Daí, não, eu já nem me lembro que é pra mim ele é um vergonha ordinário, porque é um homem que anda com 3 mulheres, né? Sim, não é, tu é homem também, né? Tu vai dizer que ele tá certo. Né? Ele pode fazer isso, mas Cada um não tem- pode cada um isso, tem a eu sua só tô te passando a fofoca, né? É dentro do meu critério, assim, agora, que eu também tô me convertendo. Que bom, né, irmão? Isso. É bom, é muito Daí, bom, né? então, eu tenho pra te dizer que tu chama a atenção dele, né? E qual é o nome dele? O Luiz, irmão Luiz. Irmão Luiz. Mas o que houve com ele? O que aconteceu com ele aqui na igreja aqui? A princípio, eu peguei a fofoca bem mal, né? E tu tá repassando ela. Isso, eu tô passando errado, né? Tá passando que não sabe? Não, eu tô passando o que eu entendi. Entendeu? Tá
Mas aconteceu daí, mas ele traiu lá em São Paulo, ele traiu lá em São Paulo, lá, o que É isso, acho que sim, traiu, andou com foi lá em São Paulo, lá? Isso, aham. Ou foi aqui no Rio Grande do Sul? Não, ele veio de lá pra cá, né? Ah, ele já veio adulterando, no caso. É isso, exatamente. Ele já veio adulterando. Isso, aham, e daí aquele tá escondido, né? Ah, tá, mas tá, só que eu quero entender, já que eu estava fazendo a pergunta, tá, mas então ele cometeu adultério lá em São Paulo, Sim. e veio esconder aqui na Bíblia do Espírito Santo. Isso. Só não sei se ele trouxe a mulher, a terceira, né? A terceira. Foi pra lá, né? Aham. E agora. Aham. Né? Tá, mas me diz uma Vai coisa. com 3. Tá, mas me diz uma coisa, que eu me interessei também nessa história, né? Ah, pois é, sim. Mas, tá, mas e a igreja aceitou esse tipo de coisa aí? Bom, a princípio ele tá, né? Tá, como assim? Tá no carguinho dele, né? Como? Disfarçadinho, escondidinho. Tá, mas o pastor não ficou sabendo disso aí? Acredito que não. Não? Acredito não, É? pastor, acho que não sabe, não. Né? Porque é fofoca, né? Nós estamos aqui só, né, fofocando. Mas Estamos quantas tentando vezes ele achar traiu com a mulher mesmo? Mas ele traiu a mulher quantas vezes lá em São Paulo? Lá? Ele veio de lá, eu andava com 2 lá, né? Ah, não, ficou duas. Andava com 2, isso. Ah. Daí, não sei se a terceira ele achou aqui ou veio com ela de lá também, entendeu? Então ele tava. Com a terceira, eu Porque ele tava com casamento liberal, então lá. Ele tava com casamento eu liberal. excluí a família aqui, agora aqui. eu falei Entendi. Vou falar. Pois é, Não vou falar. falou, mas então tem que aumentar, né? Tá tranquilo então? É isso aí então? Eu sou boa. Você que tá em casa aí, não sabe o que está acontecendo. Abriu agora. Nós estamos numa dinâmica aqui na igreja sobre os cuidados que o obreiro, claro, não é só obreiro, mas como é um curso de obreiros, o cuidado que o obreiro deve ter em estar dentro do grupo de fofoca. O grande cuidado que o obreiro tem que ter em participar ou repassar informações, fofoca, diz que me diz que, informações que me disseram. Quem assistiu desde o começo viu que eu contei para a primeira pessoa, que não era para ela ter contado. Eu li a história original para ela 2 vezes. E ela tinha a intuição de repassar para essas pessoas aí, que seriam o fofoqueiro, mas nenhum deles estavam ouvindo a história original. Então um ficou passando para o outro, enquanto estavam na rua lá, sem ouvir a história original. Eles iam passando um para o outro. Então a dinâmica de hoje é esta, o grande cuidado que a gente tem de cometer sobre o repassar fofoca. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo disse que nós deveríamos fugir dos tais. Não era nem para a gente sentar na mesa com os tais. Agora você vai ver e vai rever essa transmissão na sua casa, você vai ver toda essa dinâmica e vai ver que do que dá, né, que pode causar grandes prejuízos para a igreja, grandes distorções para as pessoas, causando danos morais, causando difamações, matando a alma espiritual por repassar mentira ou repassar informações do diz-que me diz. Então, obreiro que está cometido, que eu já falei na inicial, que está envolvido em fofoca, irmão, ele não é obreiro da igreja, ele é obreiro do diabo, ele é obreiro de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? O diabo. Então, se eu repasso informações que me disseram, que o outro disse para ele, eu estou sendo o mensageiro do diabo, porque eu sou filho dele. Então, se o pai da mentira é o diabo, e eu cometo mentira, ou espalho informações que nem eu sei, eu sou filho dele. Então, eu sou filho do diabo, ou seja, eu sou um diabinho. Então, não é obreiro. Correto, irmão? Ou estou mentindo? Então, agora, fizeram a fofoca toda, já fizeram prejuízo, já começou aquele, meu Deus, aquele alvoroço na igreja, bem-vindo Espírito Santo. Agora eu vou contar para você a história original, a história verdadeira, e vocês em casa, como vocês aqui, vão ver aonde é que foi parar essa história. A distorção, quem estava aqui assistindo já viu, né? Que houve distorções. Olha, novo. A Cristiane que estava aqui. Bastante. Ô, Cristiane.
Tu acha que houve distorção pouca ou muita? Muita. Muita? Tu acha? Até no repasse. E tu, irmã? E tu, que hã? Até no primeiro repasse. Até no meu repasse. Olha lá, tu viu? Que elas estão dizendo aqui que... Ei, irmã, tu também... Tu acha que essa história teve muita relevância mentirosa aí? Teve. Teve? Tu acha? Vamos ver então. Onde é que foi parar essa história? Vamos ver. Agora chegou a pessoa que... originalidade da história. Olha só, vocês viram o que aconteceu. Na última história repassada para o Paulinho, né, da irmã Lisiane, pastor Paulinho, disse que ele adulterou aonde? São Paulo. Em São Paulo. E ele estava com 2 mulheres lá em São Paulo. Correto? E que a igreja não sabia de nada. Que a igreja não sabia de nada. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Que a igreja não sabia de nada. Que o pastor João não sabia de nada, coitado. Né? Olha só. Né? Então agora vamos ver a originalidade da história para vermos o perigo que tem de repassar fofoca. Aí não, pastora, eu não estou repassando, eu só estou comentando. Irmão, é o diabo da distorção na tua mente. Meu Deus do céu. Se eu estou passando algo que eu não sei, ou algo, irmão, se tu vai para o teu pastor para resolver o problema, Deus, irmão, não é fofoca. Tu quer quebrar a mentira para ele agora. Aí eu vou passar pro fulano, e o fulano, não é para contar, mas o fulano vai contar pro amigo dele. E o amigo dele vai contar pro melhor amigo dele. E assim, irmão, a igreja inteira está facciosa. Está, irmão, às vezes, irmão, calúnias e difamações, coisas mentirosas. Então nós vamos ver o que aconteceu. Olha só, vou contar a originalidade. Olha só o que aconteceu. Que nem eu já falei, os nomes aqui são fictícios, não aconteceu isso é uma ficção. Se porventura tem histórias parecidas, ou até com algum nome aqui, que são fictícios, tiver algo que não tem nada a ver, foi uma história inventada, tá bom? Então se alguém se achar que, né, então isso aí não existe. Né? Isso já foi falado lá no começo, tá bom? Os nomes são fictícios, a história é fictícia, tá bom? É só para nossa dinâmica e ver o grande perigo que tem o blá blá blá. Olha só, a história original, fala bem alto. Vocês viram? A irmã aqui, as irmãs que estavam lá na rua lá, meu Deus, agora só vão se apavorar das mentiras que foi dito aqui, das distorções e do grande prejuízo que vocês trouxeram para a igreja. O grande prejuízo do céu para a igreja. E não só para a igreja, para o próprio irmão aqui. Que coitado dele, ele cometeu, vamos ver se ele cometeu. Ele estava com 2 mulheres lá em São Paulo. E veio se esconder aqui na igreja aqui no Rio Grande do Sul. História original, vamos lá, olha só. História original que foi contada desde a primeira fofoca. Um obreiro fiel por mais de 15 anos da igreja evangélica pentecostal cristã dos últimos tempos apostólica apocalíptico do Brasil, o senhor Luiz Fernandes de la Vegas congregava na sua sede nacional lá em Campinas, em São Paulo. Luiz Fernando, 37 anos, divorciado e casado por mais de 3 vezes, sendo o primeiro casamento casado com uma colombiana e do segundo casamento casado com uma chinesa, e a atual do casamento aqui com uma brasileira com seus pais de origem africana. Luiz Fernando, após 15 anos de ministério da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã dos últimos tempos apostólicos apocalípticos do Brasil, após uma discórdia com seu pastor Kelvin, na sede em São Paulo, Luiz resolveu sair da sua igreja, que congregava, e ir morar no estado do Rio Grande do Sul. E começou a congregar na Igreja Pentecostal Missionária Bem-vinda Espírito Santo, junto com a sua esposa atual, a senhora de la Vegas. Luiz, após 3 meses da Igreja Pentecostal Missionária Bem-vinda Espírito Santo, apresentou ser um grande pregador de cura divina e libertação e uma grande qualificação
de dar aulas na escola bíblica dominical da Igreja Pentecostal Missionária Bem-vindo Espírito Santo. No que os pastores deram a Luiz a oportunidade de exercer tais funções no ministério, juntamente com o pastor Paulo de Oliveira na cura divina e libertação, além de dar aulas na escola bíblica dominical. Ao passo de 4 meses de ministério, Luiz relatou ao pastor Paulo, em que ambos trabalham junto na cura divina, que estava afastado dos cultos na mata, porque ao sair de casa na manhã de quinta-feira, dia 4 de março de 2021, a caminho do seu trabalho, em que era garçom na empresa Zafari Bourbon, na zona leste de Porto Alegre, foi atropelado por uma carroça e quebrou a perna direita e o dedo polegar esquerdo, além de lesões nas costas. Olha só! 3 dias depois, vamos continuar. Os irmãos estão até com vergonha de repassar mentira aí, ó. Mas, escuta. Mas, 3 dias depois, ó, agora vamos ver essa história do adultério. Mas, 3 dias depois, a mulher de Luiz, a senhora de la Vegas, ligou para o WhatsApp da pastora Geis, esposa do pastor presidente da Igreja Pentecostal Missionária Bem-vindo Espírito Santo, desmentiu a versão contada por Luiz ao se justificar ao pastor Paulo, relatando e comprovando que Luiz tinha cometido adultério contra ela com uma novinha de 17 anos de idade. Ó, vocês viram que no começo já passou errado a mentira. Disseram que era menina de 16. Vocês viram? Vocês viram? Não sei se vocês lembram, mas eu sei que foi repassado, já começou a mentira. Ela disse que ia desabavar de 16. E, olha só, de idade. Em seu serviço no Zafre, além de ter agredido após a descoberta do adultério. Então, o pastor João e a pastora Geis, junto com o conselheiro, junto com o conselho da igreja, por maioria de votos, resolveu disciplinar o Luiz. Vocês viram que nem o pastor sabia? Então como é que ele ia ser disciplinado? Por 12 meses. Então, Luiz foi disciplinado por 12 meses. Porém, o pastor Paulo foi o único contrário na decisão na maioria dos votos, em que, na sua opinião, Paulo não tinha a necessidade de disciplinar, até porque ele ficaria sem apoio no setor de cura divina e libertação. No período disciplinar, Luiz permaneceu cumprindo integralmente a sua disciplina, imposta pelo grupo de conselho da Igreja Pentecostal Missionária Bem-vindo Espírito Santo. Ponto final. Essa é a história verdadeira. Mas o repasse já começou nas esposas, porque é uma boliviana, né? Uma chinesa e uma brasileira. Uma brasileira. Né? Foi uma boliviana e uma mexicana. Eu nem absorvi isso aí. Só peguei. Então, ó, esse vídeo, depois vocês vão ver em casa, vocês vão ver em casa direitinho, tá? Vai estar ali no grupo da igreja. Vocês vão ver, irmãos, não sei se tem gente assistindo. Vocês viram que essa dinâmica que a gente fez aqui no curso de obreiro, vocês viram a grande distorção que teve no repasse da fofoca? Olha, irmão, o absurdo. Disseram que a igreja nem estava sabendo. Mas como é que a igreja não estava sabendo se foi dada a disciplina? Disseram que o coitado do Luiz Fernando de la Vegas, disseram que ele já estava com 2 mulheres lá em São Paulo. E veio se esconder aqui no Rio Grande